Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus amigos. É uma alegria estar aqui nessa casa, na verdade, retornar a essa casa e pela primeira vez ocupar a tribuna. Mas se eu sou talvez um ilustre desconhecido para a maioria de vocês, o AELUS é um velho conhecido nosso. Essa casa que tem uma grande tradição em estudos doutrinários, em pensar a doutrina espírita, de maneira que é uma alegria poder compartilhar com vocês de um momento tão íntimo e tão importante como o momento do estudo da semana, o estudo doutrinário, a palestra pública, razão pela qual rogamos a Jesus que nos ampare, que nos inspire, que nos ordene o pensamento, para que os momentos que aqui passarmos juntos possam ser, sobretudo, proveitosos. Meus queridos, conta uma velha história que um rei, certa vez, convocou os 2 melhores pintores do seu reino e lhes propôs um desafio. Queria que eles lhes pintassem um quadro e assegurou que iria pagar uma alta soma por uma e apenas uma das 2 obras. Aquela que melhor retratasse, na visão do rei, ao juízo real, a ideia, o ideal da paz. Estabelecidas então as condições, no dia aprazado, todo o reino se reúne para ver o desenrolar daquele desafio. As telas estão dispostas num cavalete, sobre um tablado, cobertas por uma cortina, sem nenhum elemento identificador do autor, para que o rei pudesse fazer com isenção o seu juízo sobre as pinturas. Descerra-se então a cortina sobre a primeira tela e um ó de satisfação percorre o salão real. A primeira tela retrata uma paisagem bastante bucólica, campestre. Uma casinha ao fundo, branca, pequenina, mas com as janelas e as portas abertas, a qual se chegava através de um caminho de terra batido, porém recoberto de flores. Eram a imagem principal daquela pintura. Emoldurando a tela, um céu aberto, azul, nítido e claro, praticamente sem nuvens, e um sol torrencial derramava os seus raios sobre um lago cristalino, manso e calmo. Aquela tela era a expressão perfeita da paz para todos aqueles que a viram naquele momento. O rei, então, pega a sua lupa, o instrumento através do qual os especialistas vão detectar a parte técnica da pintura, os traços do pintor, a combinação das cores, faz um exame geral da tela e a aprova com satisfação. Passam então para a segunda pintura e descerra-se a cortina e novamente um ó se faz ouvir, mas não um ó de satisfação, um ó de espanto, porque a segunda tela também retratava uma paisagem, mas era o negativo da primeira, uma paisagem oposta. Não mais um dia claro, o céu aberto, noite escura. Noite escura, tempo fechado e noite tempestuosa. Raios cortavam a pintura e uma grossa camada de chuva se percebia, fazia-se derramar do céu, não mais sobre um lago tranquilo e calmo, mas sobre um mar agitado e revolto, que ia debater as suas ondas com violência num rochedo adiante, uma montanha escarpada e calva, que compunham aquela paisagem. As pessoas se entreolhavam e não entendiam. E ficavam se perguntando se o autor daquela tela houvera entendido o desafio. Era para retratar a paz, e aquele quadro era de todo ameaçador, nada pacífico. O rei, então, pega a sua lupa, também ressabiado, e passa ao exame detalhado detido do quadro. E, neste exame detalhado, o rei detecta que o pintor fez inserir
numa reentrância daquele rochedo, onde as ondas iam se debater com violência, ali estava inserido um ninho de pássaros, aonde a mamãe pássaro repousava com seu filhote sobre as suas asas. E esse detalhe, disse o rei, foi o detalhe determinante para que ele escolhesse esta tela e não a primeira como a melhor representativa da paz. Porque ter paz, disse o rei, não é estar diante de um lugar tranquilo e calmo, numa situação confortável e tranquila. Ter paz é estar diante de situações adversas, muitas vezes passando por tempestades, mas manter a serenidade das emoções e a calma no coração. E essa situação estava melhor expressa na segunda tela do que na primeira. Meus queridos, essa história nos reporta as palavras de Jesus, grafadas no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 27. Jesus diz assim aos seus discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz Jesus em João 14, 27. Como a nos dizer que há dois ideais de paz distintos. A paz segundo o mundo, muito melhor representada pela pintura da primeira tela. Porque segundo o mundo, nós estamos em paz quando não existem problemas, quando não existem dificuldades, quando o dia está claro, quando o sol está a pino, quando o lago, as águas estão tranquilas, nós estamos em paz. Uma paz bastante precária. Por que precária, meus queridos? Porque ela é dependente de circunstâncias exteriores. É uma paz circunstanciada. E que domínio nós temos sobre as circunstâncias que nos são externas? Praticamente nenhum. A paz do Cristo não. É a paz da segunda pintura. A paz que lhe permitia serenar o coração daquele conjunto de discípulos e tranquilizar-lhes diante do quadro doloroso que estava prestes a se desenrolar. Porque no capítulo 14 de João, nós estamos no âmbito da conhecida como a Santa Ceia, a última ceia, a última refeição que Jesus faz com seu colégio apostólico reunido. Dali a momento, Jesus seria entregue, preso e julgado naquela mesma madrugada pelo Sinédrio. Na manhã do dia seguinte, teria a confirmação da sua pena capital pelo pretório. Ao meio-dia, estaria sendo crucificado, às 5 horas da tarde, estaria morto, de acordo com a cronologia que a teologia nos traz nas Escrituras Sagradas. E Jesus sabia disso. Independentemente de saber disso, Jesus estava em paz. E aproveitava para tranquilizar os seus corações queridos, daqueles amigos que ele mesmo escolhera para a tarefa inicial de implementação do reino dos céus na terra. Porque, vai dizer Jesus, lá em Lucas, no capítulo 17, versos 20 e 21, respondendo aos fariseus acerca do reino dos céus. O que era aquilo? Aonde se encontrava? Como se poderia adentrar nele? Que balde procuraríamos o reino dos céus aqui ou acolá, dizia Jesus. Porque o reino não vem com aparências ou com circunstâncias exteriores. O reino dos céus está dentro de vós, diz Jesus. Como a dizer que é possível viver como vivemos, num mundo escola, de expiação e provas, como didaticamente Allan Kardec vai defini-lo no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda assim, um mundo escola em que os quadros mais naturais ou mais constantes que a vida nos oferece, não são os quadros de calmaria e de tranquilidade, não são os quadros de dificuldade, de lutas, de tempestades. Mas mesmo assim é possível passar pelas tais provas ou expiações da existência, guardando em nosso coração a serenidade das emoções. Porque céu ou inferno,
paz ou tormento são construções interiores, construções da alma. André Luiz vai dizer no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, através do instrutor Anacleto, que o ciceroneava naquela ocasião, que assim como nós temos alimentos que são verdadeiros venenos para o nosso corpo físico, nós temos também sentimentos e emoções que são verdadeiros venenos para a nossa organização perispiritual, com potencialidade de se refletir destrutivamente na nossa organização somática. Diz isso André Luiz por ocasião do atendimento fluidoterápico a uma irmã que se apresentava numa câmara de paz, guardando grave turbulência na área coronariana, predispondo-a a um infarto iminente. E André, então, informado pelo instrutor Anacleto, naquela ocasião, que aquela construção destrutiva, de energias destrutivas em torno do coração, tinha sido decorrência de uma áspera discussão que ela tivera pela manhã com o seu esposo, e aduz Anacleto, sobretudo naqueles que não têm a vida de oração desenvolvida, tais emoções são potencialmente destrutivas, capazes de nos desarranjar a organização somática. No mesmo sentido, o instrutor Emmanuel vai nos dizer, nos contar, no livro Leis de Amor, no capítulo 1, capítulo destinado a discutir as causas espirituais das doenças orgânicas, que a mente é o mais poderoso desarranjador organizacional que nós temos da nossa estrutura física. Mais do que, diz Emmanuel, todos os vírus e bactérias conhecidos pela humanidade. E ao dizer isso, André e Emmanuel vão no mesmo sentido de que hoje a ciência médica e a ciência da psicologia constataram, através de inúmeras pesquisas, as nossas emoções, os nossos sentimentos podem interferir de forma deletéria, de forma danosa, na nossa organização física, predispondo o organismo a doenças, a desequilíbrios, a distonias. São aquilo que a psicologia engloba num conceito amplo de doenças psicossomáticas, como a nos dizer que é um componente psíquico, emocional, anímico, que vai interferir na nossa organização fisiológica, apenas para ficar naquelas doenças, naquelas patologias que o senso comum já consagrou, mas que vão refletir a pesquisa científica, como tendo, se não no seu componente etiológico absolutamente a causa originária, mas vão ter nas emoções pelo menos um fator de desenvolvimento ou de agravamento de sua instalação. Apenas para ficar nas mais conhecidas, as doenças do trato cardiológico, a hipertensão arterial, as disritmias cardíacas, podem estar associadas também ao desequilíbrio das emoções. As doenças do trato gastrointestinal, as gastrites e as úlceras, os eczemas de pele, a psoríase, as dores crônicas, as hoje famosas fibromialgias, são todas patologias que têm nas emoções, nos sentimentos, um de seus componentes, se não o etiológico original, pelo menos agravador ou mantenedor do quadro. Isso se dá, grosso modo, sem que a gente adentre ou aprofunde no campo da fisiologia das emoções. Isso se dá em rápidas pinceladas, porque as nossas emoções produzem descargas hormonais no nosso organismo e vêm em resposta à situação que estamos passando e à emoção que estamos sentindo. Por exemplo, os dois hormônios mais conhecidos relacionados ou associados ao estresse, a adrenalina e o cortisol, vêm em resposta, via de regra, por uma situação de perigo, um estímulo fobígeno, uma situação de estresse. E ao serem despejadas na organização física, no sangue, esses hormônios, eles vão aprontar o organismo para enfrentar a situação. São as emoções que a gente costuma chamar de
enfrentamento ou de fuga. Ocorre que, ao ser despejada no organismo, esses hormônios vão modificar a fisiologia do corpo. A adrenalina, por exemplo, vai retesar a nossa musculatura, vai paralisar outros processos menos importantes para que a gente vai secretar uma maior quantidade de açúcar para que a gente possa enfrentar a situação de perigo, né? E enfrentá-la, subjugá-la ou nos afastarmos dela. Mas ao fazer isso, ela vai provocar uma série de outras distonias orgânicas. Por exemplo, ao retesar a musculatura, nós vamos aumentar a pressão arterial, né? Nós vamos aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue. São todas circunstâncias muito adequadas se e quando você estiver, de fato, passando por uma situação difícil, uma situação problemática, uma situação tópica que você tenha que enfrentá-la naquele momento. Muito justo e muito adequado. Ocorre que alguns de nós despejam no sangue, no organismo físico, grandes altas doses de adrenalina e cortisol em circunstâncias que não são necessariamente aquelas as mais adequadas. Por exemplo, podemos estar nervosos no trânsito e querermos enfrentar os outros motoristas como se fossem oponentes. Podemos ter situações de estresse no trabalho e despejarmos na organização física outra dose cavalar de adrenalina e de cortisol. Podemos até viver situações de estresse na família, e em alguns casos mais trágicos, até na casa espírita. E com a frequência e a inadequação dessas descargas hormonais, com o passar do tempo, a organização física vai sendo lesionada. E o final dessa história pode ser o surgimento de patologias, de doenças orgânicas. Daí que o médico Don Colbert, Dr. Don Colbert, escreve esse livro de orientação evangélica intitulado Emoções Mortais, em que ele vai relatar a sua experiência clínica com os seus pacientes. E vai dizer que, por força da especialidade médica que ele pratica, ele é clínico geral, ele é o profissional que, o mais das vezes, é o responsável por fazer o primeiro diagnóstico da patologia que foi acometido aquele seu paciente. E muitas vezes, em função disso, é ele o responsável por dar notícias nada agradáveis, de que aquele paciente tem uma doença de prognóstico difícil, algumas delas conferindo poucos meses de vida aos seus portadores. E diz o Dr. Don Colbert, no seu livro, que, por força também da sua formação humanista e cristã, ele não se limita a dar a notícia da doença para os seus pacientes. Ele entabula uma conversa com eles. E diz que, num alto percentual dos casos, ele e seus pacientes são capazes de relacionar aquela doença que agora se diagnostica, que aqueles pacientes passaram meses ou mesmo anos antes de terem apresentado a doença, um alto estresse emocional, uma situação emocional particularmente difícil. Mas até aí não é nada de diferente no raciocínio que já havíamos desenvolvido, em torno de outras referências bibliográficas. A boa notícia, ou talvez a mais interessante notícia do livro do Dr. Don Colbert, diz respeito ao fato de ele dizer que a imensa maioria dos pacientes que recebem a notícia de um diagnóstico desses, com um prognóstico difícil de tratamento e de êxito, essa notícia tem o condão de fazer com que eles modifiquem a maneira de eles verem e encararem os problemas da vida. E
quase a totalidade dos seus pacientes, diz o Dr. Don Colbert, passa a deliberar imediatamente, empregar muito menos atenção e emoção nas situações emocionalmente desgastantes, para passar a se dedicar às coisas que realmente são importantes na vida, ao juízo dele, o amor da família, as amizades, a religião e Deus. É como, diz o Dr. Don Colbert, como se a sentença de morte tivesse o condão de extrair o melhor daquelas pessoas. Olha que coisa curiosa, meus amigos. E eu me pergunto e nos pergunto, quanto sofrimento emocional, quanto desgaste afetivo inútil nós precisamos despender para aprendermos a dar às coisas o seu devido valor, a sua justa medida. Será que precisamos estar diante de um diagnóstico fatal, de uma doença letal, para nós entendermos que todas essas nossas preocupações relacionadas ao mundo da forma, os desgastes emocionais, que muitas vezes nos domina a atenção e a existência, não deveriam eles merecer uma atenção, uma energia, um envolvimento psíquico muito melhor, muito menor do que aquele que nós empregamos nele? Será que nós já não temos elementos para, desde já, buscarmos priorizar as coisas na medida correta? Será que nós não nos demos conta que todos nós trazemos uma sentença de morte biológica dessa organização física inserida nas nossas células? Com a única diferença que nós não sabemos quando ela irá se executar, para que nós possamos então empregar as nossas energias, a nossa atenção, as nossas emoções nas coisas que realmente são importantes. E aí o Dr. Don Colbert vai começar a discorrer com o seu leitor a respeito de um conjunto emocionalmente nocivo, as tais emoções mortais que dá título ao seu livro. Uma tríade emocional, particularmente destrutiva, segundo o entendimento dele, com potencial altamente destruidor ou deletério para a organização física, diz ele, e para a nossa organização perispiritual também, digo eu, a partir da leitura de Emmanuel. Para o nosso espírito imortal. E ele vai falar das mágoas, dos rancores e dos ressentimentos. E ele começa falando sobre isso no livro, fazendo uma pergunta ao seu leitor que eu transfiro para vocês. Ele pergunta assim: será que você tem no seu passado alguma situação que lhe tenha sido emocionalmente desgastante, particularmente desgastante, que lhe tenha sido particularmente dolorida? E ele exemplifica. Pode ser no campo profissional, a dor de uma demissão sem justa causa, ou a preterição numa promoção que você se julgava merecedor, ou pode ser no campo afetivo, a dor de um divórcio, da separação, a dor de uma traição, a perda de um ente querido, ou qualquer circunstância que a vida, entre aspas, tenha lhe aprontado, que você se sentiu particularmente injuriado, particularmente injustiçado. E ele vai dizer, se você tem no seu passado alguma situação assim, e abro aqui um parênteses para dizer para vocês, meus queridos, que a maioria de nós tem no nosso passado situações similares a essa, pela mesma razão básica que nos referimos no princípio, vivemos num planeta escola de expiações e provas, né? Onde há prevalência do mal sobre o bem, daí os quadros dolorosos que normalmente todos nós passamos, pelo menos uma vez na vida, quando não mais do que isso. E ele continua, se você tem algo no seu passado assim, é bem capaz de você já estar se sentindo menos confortável na cadeira, só pelo fato de eu ter lhe feito assomar a memória
desse fato desagradável. Isso se dá, segundo a explicação do médico, uma explicação organicista, isso se dá porque o nosso cérebro não está adaptado para distinguir se aquela emoção a qual você está prestando ou emprestando a sua atenção agora ocorreu há 5, a 10 ou a 15 minutos atrás, ou há 5, a 10 ou a 15 anos atrás. Numa explicação mais psicanalítica, digamos assim, o Dr. Sigmund Freud dizia que o nosso inconsciente é atemporal, né? E as nossas emoções ficam, ainda que reprimidas, recalcadas, buscando razão para o consciente. Nas suas manifestações mais serenas, ela vai nos dar os transtornos neuróticos, né? Nas suas manifestações mais severas, ela vai se manifestar na forma de patologias mais complexas. O cérebro, diz o Dr. Dan Colbert, não distingue o tempo. E toda vez que você concentrar a sua atenção numa ferida emocional do passado, você vai receber a mesma descarga hormonal que você recebeu naquela ocasião. Outro detalhe, o cérebro também não distingue a realidade da fantasia. Ele não vai distinguir, por exemplo, se o susto que você levou quando viu uma sombra passando na janela, imaginou que fosse ali um ladrão, mas na verdade era só um gato que passava, e não um gatuno. Mas a descarga adrenérgica é a mesma. Então o cérebro também não vai distinguir realidade de fantasia. O que vale dizer que as coisas são como você imagina que as coisas foram, não necessariamente como as coisas foram de fato. O que ocorre com a maioria de nós, e eu vou detalhar um pouco isso um pouco mais adiante, o que ocorre com a maioria de nós, que está submetido ou foi submetido a uma situação emocional desgastante no seu passado, com o passar do tempo, com o renovar da vida, nós vamos superando aquelas emoções até que isso não passe de um incômodozinho do passado distante. A maioria de nós é assim. Mas uma parte de nós não é assim. São as pessoas que guardam as mágoas, os rancores, e a essas pessoas nós chamamos de ressentidas. Aquelas pessoas que vão sentir dia após dia, após dia, após dia, a dor da demissão, a dor do divórcio, a dor da separação, a dor da perda, elas não superam o fato, e dia após dia, após dia, após dia, vão inundar o seu organismo com aquelas descargas hormonais, daí não ser estranho que dali a algum tempo desenvolvam patologias com alto potencial destrutivo. As pessoas, o ressentimento é uma palavra quase que autoexplicativa e vai nos dizer da possibilidade de você sentir de novo, ressentir, sentir aquela dor. A pessoa ressentida, ela tem como uma característica particularmente inconsciente o de cultivar a memória do fato. E ao cultivar a memória do fato, esse nosso amigo cultivador. A pessoa ressentida é aquele amigo, aquele seu amigo que você não vê há muitos anos. E ao reencontrá-lo, décadas depois, você dirige para ele a protocolar pergunta social. E aí, meu amigo, tudo bem? E ele vai te responder, tudo bem, nada? Minha esposa me largou, meu chefe me demitiu, e você vai dizer para ele, meu companheiro, desculpe, eu não sabia. Quando foi isso? Ele vai te falar, tem uns 10 anos. 10 anos. E a pessoa continua cultivando a memória do fato. Ela não permite que o passar do tempo, que o renovar da vida forme aquela cicatrização natural, porque ela está constantemente abrindo a ferida e expondo o seu ferimento. Gonzaguinha,
o poeta Gonzaguinha, o cantor Gonzaguinha, prematuramente falecido num acidente automobilístico, tinha uma música que eu gostava muito, que se chama Sangrando, uma estrofe particularmente inspirada em que ele retrata a figura da pessoa ressentida. Ele cantava mais ou menos assim: coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as dores dessa minha vida que eu estou cantando. O ressentido é assim, ele leva o coração na boca, ele leva a ferida aberta, ele segue pela vida sangrando a dor daquela situação que ele passou ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, há décadas atrás. E aí, nessa altura da nossa conversa, meu querido, você pode estar se perguntando, ou querendo me perguntar: está bem, Paulo, eu me reconheço como uma pessoa mais ou menos assim, ou eu tenho alguém, algum familiar, algum amigo que é mais ou menos assim, mas eu não sou assim porque eu quero. E eu vou dizer para você, é verdade. Acredito piamente nessa sua constatação. Nós não somos assim porque nós queremos. Aliás, a moderna biopsicologia vai dizer que mais importante do que o fato ser real ou imaginário, como eu citei há pouco, é a nossa interpretação do fato. A psicologia vai dizer que nós temos 5 janelas para o mundo, que são como o mundo nos chega, a realidade nos chega, que é o que nós chamamos de os nossos 5 sentidos básicos, né? A audição, o tato, o paladar, o olfato, a visão, né? São como a realidade nos chega. E até aí não há problema. O problema está na percepção. Porque a percepção é a avaliação particular que eu vou fazer daquela ocorrência que eu estou passando. É a percepção que vai dar a tonalidade, o matiz emocional com o qual eu vou enfrentar aquela situação. Por exemplo, se 3 de nós, eu, a Lucia e o Oceander, ficarmos presos num elevador, entre 2 andares, acaba a energia, o elevador para, um de nós, provavelmente o Oceander, vai entrar em pânico, vai ficar histérico, vai começar a esmurrar a porta e dizer: me tirem daqui, me tirem daqui. Eu não. Eu vou ficar firme e impassível até que o socorro chegue. A hora que o socorro chegar, eu desmaio, né? Eu retardei aquela descarga emocional. Já a Lucy não. A Lucy é ainda capaz de tranquilizar nós dois e falar: para com isso, isso é uma bobagem. A mesma situação. Cada um de nós vai fazer uma avaliação que lhes é peculiar. E é isso que determina. E por que é assim? Porque, pela simples razão, meus queridos, de que nós somos diferentes. Temos vivências diferentes. Temos experiências diferentes, temos educação diferentes. E quando eu digo que temos experiências diferentes, eu estou indo para uma assembleia espírita muito além do inconsciente freudiano. Eu estou indo para as nossas experiências de vidas passadas. Então nós trazemos conosco a bagagem daquilo que somos e reagimos da maneira que podemos. Mas a melhor pergunta não é por que isso é assim. A melhor pergunta é: o que é que eu faço com isso? E aí, meus queridos, de nada me adiantaria pintar o quadro se não lhes desse uma perspectiva de solução. E a única perspectiva de solução lícita que me seria dado passar do alto de uma tribuna espírita é a perspectiva espírita cristã, mesmo porque eu desconheço outra que seja tão eficaz. E eu não quero dizer isso, que se você já se sente um portador de uma situação emocional desgastante como essa, que você não deva, ao contrário, você deve procurar um profissional da área psíquica, a psiquiatria, a psicologia, mas, para nós, a situação realmente transformadora vem pela compreensão e pelo conhecimento que a doutrina espírita nos dá, revivendo os conceitos de Jesus. E aí eu preciso lhes falar a respeito do perdão. E eu gosto de começar lhes falando a respeito disso,
começando por citar o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que tem uma epístola maravilhosa, conhecida pela teologia como a Epístola da Alegria. Vejam bem que coisa. A Carta à Alegria, Paulo escreveu aos Filipenses, segundo a teologia tradicional, perto entre os anos 65 e 68 depois de Jesus. E pasmem, quando Paulo escreve a Epístola à Alegria, dando uma série de conceitos e de conselhos produtivos para nós, Paulo estava preso. Olha só, reportando-nos ao começo da nossa fala, circunstâncias externas devastadoras, dramáticas, você está preso. Circunstâncias internas revolucionárias, transformadoras. Paulo diz no começo da carta: para mim tanto faz estar preso ou estar solto, porque estando preso eu estou aqui pregando as boas novas do Evangelho para os meus colegas de cela. Se estiver solto, vou continuar pregando. Daí porque céu e inferno, paz ou tormento, são construções interiores, não exteriores. Mas nessa epístola, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, Paulo vai dar um conselho de extremo bom senso emocional. Paulo vai dizer assim para os seus amigos de Filipos, na Grécia, e para nós nessa noite: amigos, irmãos, uma coisa eu faço, deixando no passado as coisas que ficaram para trás, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, em busca do alvo, que é o chamado de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Olha só que bom senso emocional Paulo tinha. O que ficou no passado, eu deixo lá, e prossigo para as coisas que estão adiante. Aí você vai me dizer, meu amigo: ah, mas Paulo não passou pelo que eu passei? Paulo não sofreu o que eu sofri? É bem verdade que Paulo não sofreu o que você sofreu. Mas não é bem verdade que Paulo não tivesse coisas emocionalmente difíceis para superar. Se você foi um leitor ou é um leitor do livro, extraordinário livro Paulo e Estevão, ou que é a transcrição do livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Lucas, ajuntado pelas referências da tradição espiritual, você há de ter entendido que Paulo, o jovem Saulo de Tarso, era um orgulho e uma esperança da raça judia. Ele ocupava um alto posto político e religioso no Sinédrio. Ele estava cotado para ser o sucessor do grande Gamaliel, até hoje altamente venerado pelos judeus. Só que Paulo, na estrada de Damasco, converte-se a Jesus. E ao converter-se a Jesus, Paulo perde tudo. Paulo perde o cargo que tinha, e com o cargo que tinha, Paulo perde dinheiro. Com a perda do cargo e do dinheiro, Paulo perde os amigos. E com a perda disso tudo, não bastasse, Paulo perde até a própria família, porque o pai não foi capaz de compreender aquela súbita transformação do filho e pô-lo para fora de casa. E mais do que isso, ao perder isso tudo, Paulo não ganhou nada, porque Emmanuel vai nos contar no livro que Paulo vai cheio de esperanças em busca do apóstolo Pedro, em Jerusalém, na Casa do Caminho, contar da sua conversão. E Pedro o recebe educadamente, protocolarmente, mas não o acolhe como Paulo desejaria ser acolhido naquele momento. Prudentemente, o apóstolo Galileu determina que Paulo aguarde com uma margem razoável de distância, até que eles pudessem testemunhar que de fato aquele homem havia se convertido, porque até pouco tempo atrás ele estava apedrejando Estevão. Então, se Paulo fosse dado a guardar mágoas e ressentimentos, meus queridos, ele seria a mais infeliz das criaturas da terra. Paulo perdeu tudo, não ganhou nada. E se Paulo fosse dado a guardar mágoas e ressentimentos, certamente não teria realizado 1/5 daquilo que realizou, sendo como foi responsável pela universalização dos ensinos de Jesus para além das estreitas fronteiras da Palestina. Há hoje uma discussão teológica muito curiosa, perguntando qual teria sido o maior expoente do cristianismo depois de Jesus, se Paulo ou se Pedro.
Mas o que importa é que Paulo, por seguir a receita que ele pregava, conseguiu ser aquilo e realizar aquilo que ele realizou. E ao fazer isso, outra coisa Paulo não fazia do que dar cumprimento ao ensinamento de Jesus a respeito do perdão. Quando nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21 até o verso 35, que começa com aquela expressão proverbial conhecida de todos, resposta de Jesus a Pedro: até quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão? Se até 7, não até 7, até 70 vezes 7, e a maioria de nós para a leitura ali. Mas Jesus prossegue e aprofunda o ensinamento. Ele vai contar uma parábola, a parábola do credor incompassivo, e vai dizer que o reino dos céus é semelhante àquilo que ele vai falar. Reino dos céus, a vida futura, o mundo espiritual, aquilo que nos aguarda, diz Jesus mais ou menos assim, porque o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer contas com os seus discípulos, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo com o que o pagar, mandou o seu rei que se lhe vendesse a ele, seus bens e a sua família, até que o suficiente para satisfazer-lhe a dívida. Ao que este seu servo, prostrando-se de joelhos, rogava-lhe dizendo: Senhor, tem paciência para comigo e a tudo te satisfarei. Mas ele não quis. O Senhor, então, determinou que aquele servo fosse solto e perdoou-lhe inteiramente a sua dívida. Este seu servo, saindo da presença do seu rei, encontrou um seu conservo que lhe devia 100 dinheiros e, lançando-se-lhe ao pescoço, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ao que esse conservo, prostrando-se de joelhos, lhe suplicava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e a tudo te satisfarei. Mas este sim não quis saber, e mandou que se lhe encerrasse-lhe na prisão. Os demais conservos, vendo aquilo, muito se contristaram, e foram levar notícias do ocorrido ao seu senhor, que chamou aquele credor incompassivo à sua presença, e passou-lhe uma descompostura, dizendo mais ou menos assim: servo malvado, não te perdoei eu uma dívida muito maior? Não deverias tu ter tido misericórdia também do teu irmão? E contrariado, chamou os atormentadores para que se lhe forçassem o pagamento da dívida. E conclui Jesus a parábola dizendo: assim também o meu Pai Celestial que está nos céus reagirá com vocês se vocês, reciprocamente, de coração, não se perdoarem uns aos outros as suas ofensas. Estabelecendo aí que o perdão não é mera recomendação. Não é algo que você deve fazer porque é legal, porque é bom. Perdão é lei divina, que obedece a um princípio espiritual eterno e imutável como o próprio Deus, que é o princípio da reciprocidade. Nós devemos perdoar aqueles que falham conosco, porque nós somos grandes devedores da lei de Deus. E é a misericórdia divina que nos possibilita refazer os passos e saldar as nossas dívidas ao longo do tempo, em suaves prestações, e não é por outra razão que Allan Kardec vai fazer inserir a lição do perdão no capítulo 10 do Evangelho, capítulo que vai tratar da bem-aventurança àqueles que são misericordiosos. E ali Kardec vai dizer que ela, a misericórdia, ela significa, se manifesta de duas formas distintas. Ela opera, num lado, esquecendo o passado, e no outro, perdoando as ofensas. E é preciso entender e delimitar muito bem essa questão. Porque eu tenho ouvido muita gente dizer que não consegue perdoar porque não consegue esquecer, imaginando que são sinônimas essas duas palavras. Imaginando que quando você fosse perdoar, você seria tomado por uma súbita amnésia, um esquecimento súbito do fato, e não é esse o melhor entendimento dessa passagem evangélica, nem é isso que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo. O que Kardec diz é que a misericórdia, essa sim, se demonstra de duas formas distintas. E perdoar não é esquecer estrito senso, em sentido estrito o ocorrido, por uma simples razão. Porque a memória é um patrimônio importantíssimo da alma.
Sem a memória dos fatos não evoluiríamos. Estaríamos sempre recomeçando do zero. O que Kardec pontua é que existem duas faces da misericórdia. A face, digamos assim, indulgente da misericórdia, opera esquecendo o passado. Mas esse esquecimento é esquecimento do passado em benefício do seu irmão, não seu. É você não ficar lembrando o outro constantemente o erro que ele teve para com você. É você jamais atirar a primeira pedra, é você não ficar olhando o cisco que tem no olho alheio, sabendo que você também tem uma trave no seu. Essa é a face indulgente da misericórdia. Mas ela está relacionada a uma outra conduta, unida por uma conjunção aditiva, que vai delimitar muito claramente que se trata de outra coisa. Se de um lado você esquece o passado, na função indulgente da misericórdia, por outra você perdoa a ofensa. E perdoar a ofensa o que é? Perdoar a ofensa é revalorizar aquilo que ocorreu com você, a semelhança do que fazem os pacientes do Dr. Dom Colbert depois de diagnosticados. É você não deixar que a mágoa, que o rancor, que o ressentimento, que o desejo de vingança, que o ódio tomem conta da sua vida. Digam a última palavra na sua existência. E na sua manifestação mais sublime, perdoar é pagar o mal com o bem, diz Allan Kardec. E nós espíritas temos mais uma razão para perdoar, uma razão de cunho filosófico, que demandaria uma outra palestra inteira para que eu pudesse discorrer sobre ela. Que é uma razão que Kardec vai trabalhar ao longo de todas as obras da codificação, que vai dizer que não há sofrimento que lhe ocorra que seja injusto, imerecido, que não tenha um propósito útil e bom. Você vai encontrar referência sobre isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tópico intitulado A Justiça das Aflições. Você vai encontrar referência sobre isso que eu estou lhe dizendo, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, tópico intitulado Código Penal da Vida Futura. E você vai encontrar referências literais e textuais sobre isso na questão 764 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai inquirir os espíritos da codificação acerca das palavras de Pedro, a admoestação que Jesus faz a Pedro, na ocasião em que Pedro saca da espada e fere a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote que viria prendê-lo. E ouve de Jesus a advertência que serve para você, serve para mim, serve para todo mundo. Pedro guarda a espada, porque aquele que ferir pela espada, perecerá pela espada. E Kardec, muito sagazmente, vai perguntar, não é essa a consagração da pena de talião? Pena de talião inscrita no Código de Hammurabi, 1784 a.C., na Babilônia Antiga. Pena de talião que Moisés transpõe para a Torá, em Levíticos 24:20, o princípio da medida por medida do judaísmo, olho por olho, fratura por fratura, dente por dente. Pena de talião que a doutrina espírita vai resgatar sob o título de lei de causa e efeito, com tonalidades e significações distintas, mas de um mesmo princípio espiritual que diz que há uma proporcionalidade e uma reciprocidade entre o crime e o castigo, o pecado e a punição, a sua ação e a resposta educacional da vida. Então, meus queridos, sem querermos aprofundar, porque a hora já urge, nós queremos essa noite, viemos aqui convocá-los a perdoar. Por todas essas razões já alinhavadas, o perdão é a melhor solução para nós. Perdoar é como tomar um banho emocional, é entregar a causa aflitiva da sua emoção nas mãos de Deus e deixar que Ele exerça a sua justiça sobre aquela circunstância. Sabedores que somos que a justiça divina jamais prescindirá do amor e da misericórdia. Perdoar é livrar-se dessas emoções morais que nós insistimos em cultivar. Os ódios, os rancores, as mágoas, as vergonhas, o desejo de vingança e seguirmos libertos, seguirmos
disponíveis para o futuro que nos aguarda. Perdoar é fazer como um dos pacientes do Dr. Don Colbert começou a fazer, depois que teve a sua mãe diagnosticada com um câncer extremamente invasivo e destrutivo, mas que eles tinham uma situação familiar emocionalmente difícil para resolver, e a pergunta do médico, como é que ele lidava com aquela situação agora, ele fazia um gesto como se estivesse varrendo para longe de si um lixo, e dizia, eu deixo para lá. Perdoar é deixar para lá. Deixar para lá e seguir liberto, seguir livre para as realizações que a vida nos chama efetivamente a fazer. Eu queria terminar lembrando a vocês uma das passagens mais simbólicas do Novo Testamento que, de certa forma, vão fechar essa ideia que alinhavamos até aqui, que é a travessia de Jesus pelo mar da Galileia. Contada pelos 3 evangelistas sinóticos, você lerá lá que Jesus, certo dia, pede a Pedro que o leve a Gadara, do outro lado do lago, onde Jesus iria pregar. Só que dizem os evangelistas, ao adentrar na embarcação, Jesus adormeceu. E a embarcação atingir mais ou menos metade do caminho. Uma forte tempestade caiu. De tal maneira violenta que 5 pescadores experientes não conseguiam contorná-las. Até que João vai e acorda Jesus, que dormia na embarcação. Senhor, diz ele, não te importa que pereçamos? Ao que Jesus, acordado, repreende o vento, acalma a chuva, e tudo volta ao normal. O que há de simbólico, extremamente simbólico nessa passagem, meus amigos, meus queridos e meus irmãos, é que a nossa existência terrena é muito semelhante à travessia desse lago, desse mar da Galileia. Muitas vezes seguimos uma paisagem tranquila, com águas claras, com águas cristalinas, numa paisagem perfeita, de harmonia perfeita, como a primeira tela da história que lhes contamos. Mas, de repente, a tempestade vem, os ventos sopram e a embarcação da nossa vida ameaça sossobrar. Lamentavelmente, estamos sobre forte tempestade, quando guardamos no nosso interior os sentimentos destrutivos do ódio, os rancores e as mágoas. E o que é que nós temos que fazer nessas circunstâncias? Meus queridos, acordar Jesus. Porque acordarmos Jesus, que via de regra nessas circunstâncias está dormindo ao largo da nossa existência, acordarmos para os ensinamentos do Mestre, ouviremos dele certamente aquelas palavras: Paulo, não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Eu estou contigo, Deus está no leme. E assim nós poderemos asserenar as nossas emoções, acalmar o nosso coração e terminar a jornada de travessia da vida levando a nau a bom êxito. E que Jesus nos ampare e nos sustente nessas lutas que nos são tão comuns e tão familiares. Muito obrigado, meus queridos.